A partir de hoje, você só vai comprar vitamina D se você quiser, depois dessa informação que a gente vai trazer para você aqui hoje. Eu estou aqui com o Leonardo, ele é o CEO da Mais 60 e hoje ele apresentou um artigo que foi, no mínimo, espetacular. Se apresente aí, Léo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o fundador da Mais 60, empresa de terapia do movimento para idosos. Então, a gente está sempre olhando tudo que pode gerar problemas futuros, né? Seja para as questões cognitivas, fisiológicas. Mas eu não quero falar muito de mim. Vamos se debruçar sobre o assunto, conversar aqui. Eu acho que o público está ansioso para descobrir se realmente essa informação que a gente tem para trazer aqui agora de um artigo recente, ela vai ser algo que ela vai poder utilizar no seu dia a dia, vai Sim. talvez implicar em menos custos de suplementação, porque eu sei que tem muita gente que faz uso contínuo de suplementação de vitamina D, tá? Eu acho que esse é um assunto bem relevante para a gente trazer aí para o pessoal. Léo, hoje, no nosso grupo de estudos, ele trouxe um artigo que pegou 33 pessoas e aí quis responder a pergunta, né? Que eles notaram, os estudos foram notando que as pessoas que fazem exercício, elas em Sim, média têm um nível de vitamina D mais elevado do que as pessoas que não fazem sim, exercício. E eles queriam saber se é porque a pessoa que treina, ela naturalmente sai um pouco mais, toma mais sol, né, faz mais coisas na rua porque é sim. mais fisicamente ativa, se tinha alguma relação com a questão do treino ou com a exposição do sol por ela treinar e sair mais de casa. E aí eu queria que Léo esmiuçasse um pouquinho mais como foi que eles fizeram isso, como foi que eles desenvolveram esse método para chegar ao resultado que a gente vai trazer aqui para vocês. Bacana, Lucas. Como você trouxe muito bem, neste artigo eles trouxeram, né, na introdução essa reflexão que fica para todo mundo. Poxa, se os níveis de vitamina D estão dando mais elevados para as pessoas que se exercitam, será que elas não estão fazendo uma caminhadinha na rua e por conta disso está tomando um solzinho? Será que ela não está correndo na rua? Isso trazendo indivíduos saudáveis, tá certo? Só que nessa pesquisa eles falaram, e se a gente isolar o fator sol? Para a gente ter uma reflexão melhor se o exercício em si de alguma maneira impacta sobre a vitamina D, e foi o que eles fizeram. Eles pegaram 33 pessoas lá na Inglaterra e para esse estudo eles fizeram o que a gente chama de crossover, estudo cruzado, que basicamente seria isso. É comum, Lucas, só para o pessoal entender um pouco mais dessa parte de pesquisa, que ela é muito importante, vai definir se uma pesquisa é boa, a gente pode confiar, ou se é um Sim, achado que talvez não faça não tenha diferença. relevância nenhuma. Então, só para o pessoal entender um pouco melhor, vou dar um exemplo. Se você for tomar um remédio, e você obviamente já sabe disso, mas quem está do lado talvez não saiba. Se você for tomar um remédio, for participar de uma pesquisa, se você ficar no grupo teste, você vai tomar um remédio de fato. Mas se você ficar no grupo controle, você vai tomar o que a gente chama de placebo. Placebo. Não vai estar tomando medicamento. Por quê? O fator psicológico, nesse caso, pode impactar e Pode você falar, impactar. pô, tô me sentindo benzão, deve ter sido o Exato. remédio. Só que às vezes você está ingerindo ali farinha, entre Sim, aspas, tá? sim, Não sim. está ingerindo o remédio. Então, em todo estudo, quanto melhor essa, essas estratégias, Esse tá certo? Para que, balizamento. consequentemente, a gente consiga separar um viés psicológico, ou nesse caso do sol. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o seguinte: 33 participantes, você ia ser controle de você mesmo. Calma que vocês vão entender aqui agora. Por exemplo, você, qual era a proposta, a pergunta? Eles falaram o seguinte: se eu colocar o pessoal dentro de um laboratório para fazer 1 hora de esteira, em uma intensidade que eu sei que talvez para vocês seja difícil compreender, que é o consumo de oxigênio a 60%, que aí eu posso explicar um pouco depois, será que a gente melhora a vitamina D? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar Lucas, vou colocar para ele fazer esse exercício, vou verificar antes, vou verificar depois, imediatamente após, vou verificar 1 hora depois, vou verificar 24 horas depois, e outro dia eu vou convidar Lucas para vir aqui e ficar 1 hora sentado, para eu verificar também a comparação de Lucas com ele mesmo, porque vai que é o dia, vai que naquele dia Lucas está diferente, Perfeito. tá? Perfeito. Então, esse é um estudo cruzado, e justamente para não falar demais, tá? Indo direto ao ponto, eles perceberam justamente isso, Lucas, que as pessoas imediatamente após, quando realizava o exame, o que acontecia? Vitamina D subia. E essa é a mágica. É como se Perfeito. o nosso corpo tivesse uma farmácia interna. Você tem tudo o que precisa Você ali. tem tudo que Você tem tudo o precisa. que precisa.
você tem tudo que precisa. Você está tendo que fazer uso, recorrer a agentes externos, ir numa farmácia, comprar suplementação, tudo isso, geralmente, porque você não está fazendo um feijão com arroz, você não está fazendo o básico que precisava ser feito. E por isso, não fazendo aquilo que seu corpo precisa, seu corpo acaba apresentando o quê? Uma falta. E no caso aí, até essa questão, por exemplo, da suplementação de vitamina D, você, beleza, está suplementando vitamina D, mas se você fizesse o exercício, você, além de ter esse benefício da vitamina D, teriam outros inúmeros benefícios ali, né, provenientes do exercício físico. Algo interessante que eles fizeram, para você ver a preocupação com os detalhes. Um período antes de começar a intervenção, eu não lembro agora se foram 12 horas ou se foram 24, eles fizeram o seguinte, eles falaram, olha, a gente vai colocar a galera para usar um protetor solar, fator 50, para não correr o risco de que o sol, naquele dia, influenciasse, vinha a interferir sobre o nível de vitamina D. Até porque, como eu falei, foram 2 dias que eles precisaram ir para o laboratório. Um dia para fazer exercício e um dia para ficar lá parado. Só que isso tudo foi randomizado, ou seja, ocorreu um sorteio. De maneira aleatória. Então, por exemplo, das 33 pessoas, talvez você começou já fazendo exercício. Talvez eu começasse indo lá ficar só sentadinho. Então, dessa forma, o sol poderia ter influenciado o sol que eu tomei no dia anterior. Sim, a minha resposta hoje, até mesmo a alimentação, eles pensaram. Eles falaram, quer saber de uma? Deixa eu verificar a quantidade de calorias de Lucas, a taxa de metabolismo basal, ou seja, quantas calorias Lucas gasta para ficar vivo. Só para ficar vivo. Para ficar vivo. Sim. Em repouso. Sim. Quantas Léo gasta? Aí verificou tudo. Lucas gasta 2.000. Pronto. A gente vai ingerir uma quantidade de alimentos. Ou seja, eles deram até as alimentações, tanto as refeições quanto os lanches, para que dessa forma quem estava na pesquisa não pudesse, às vezes, comer alguns alimentos que a gente sabe que acaba influenciando também no nível de vitamina D. Tem alguns específicos que vão influenciar um pouquinho mais. Então, neste caso aí, eles se preocuparam em eliminar o máximo de viés, para que eles isolassem ali o resultado do exercício. Sim. E aí a pessoa vai fazer o exercício aeróbico ali de 1 hora, mais ou menos ali 60% da capacidade dela, ou seja, 60% da capacidade da pessoa. Sim. Então, isso é relativo. Vai ter gente que 60% da capacidade vai ser uma caminhada, perfeito, vai ter outra pessoa que vai ser correndo, perfeito, fazendo um trotezinho. Então, mas a porcentagem é perfeito, sempre a mesma para cada pessoa. E perfeito, eles chegaram nesse resultado. Então, perfeito, é incrível a gente perceber que o exercício físico, ele cada vez mais vai mostrando que o nosso corpo tem tudo que ele precisa se estimulado corretamente. E é aquilo que a gente conversa aqui o tempo todo. Eu acho que para quem já acompanha a Mais 60, o canal, ou agora recentemente está acompanhando o canal de Lucas, que se você não está inscrito, eu recomendo que você se inscreva, vai fazer muito sentido para a sua vida, principalmente se você quer envelhecer bem. E quando eu digo envelhecer bem, a pessoa já pensa em idoso, de 80... Não! A idade que você tiver, você tem que querer envelhecer bem. Exato. Você pode estar com 60 hoje, bem pra caramba, só que seu objetivo é com 70 tá muito bem, com 80 muito bem, com 90 ter autonomia. Tem que manter bons hábitos em todas chegar as lá, fases assim, da vida. Então, conhecimento faz uma diferença absurda nessa jornada. O conhecimento pode fazer com que Lucas, no próximo ano, ganhe 3 vezes mais do que ele ganha hoje, se ele aprender mais sobre negócio. Mas para a gente não desviar muito do assunto, teve um detalhe também interessante, Lucas, que eu, para não deixar passar aqui, que eu gostei bastante dessa pesquisa, que foi o seguinte: todas essas pessoas eram saudáveis, tá? Estou trazendo essa reflexão, e o artigo foi muito honesto, dizendo o seguinte: olha, isso aconteceu, os níveis aumentam de fato. E não era qualquer aumento. A estatística mostrava que o valor era significativo estatisticamente. Ou seja, se Lucas começa a juntar dinheiro, hoje ele está com R$1, amanhã ele chega e está com R$1,10, teve um aumento. Só que será que esse aumento foi significativo a nível estatístico? Traduzindo, será que mudaria a minha vida? Será que mudaria a vida da pessoa? Então, para eu extrapolar que essa informação é verdadeira e que eu posso contar aqui na internet como a gente está contando ou em qualquer outro lugar, aumentou. Porque às vezes o aumento foi tão ínfimo que não faz diferença nenhuma. Então, foi um aumento significativo estatisticamente, tá certo? Isso é importante de frisar, porque tem muita gente que reproduz conhecimento que está em artigo, sendo que às vezes o P, que é o valor da relevância estatística, que é uma informação muito importante que tem nos estudos, está dando algo não é estatisticamente significativo aquele valor. Sim.
Então, nesse caso, foi significativo. Além disso, eles foram sinceros em dizer o seguinte: olha, a gente não sabe por que aumentou. A gente tem 3 hipóteses. A primeira, que eles acreditam ser a mais forte. Eles falaram o seguinte, né? Eu acredito que pelo fato de você, durante essa atividade de 60 minutos, você queimar a gordura, estimular o que a gente chama de lipólise, que é a quebra da célula de de gordura, de lipídio, tá certo? Como a vitamina D, ela é lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura, ela fica armazenada muitas vezes, tá certo? Na gordura. Recentemente foi descoberta também no tecido muscular, mas aí vamos se atentar só a essa primeira parte que eu falei da gordura. Como você começa a mobilizar ali as células de gordura, começa a queimar as células de gordura, ela acaba sendo liberada. E sendo liberada, você acaba aumentando a circulação de vitamina D. Essa é a primeira proposta. Eles não estão dando certeza que essa é a causa, o que a gente chama de etiologia, tá certo? Outra coisa, segunda hipótese que eles têm do porquê esse aumento, levando em consideração que eu acabei de falar do tecido muscular. A vitamina D presente no tecido muscular, por conta das contrações constantes, acabam, né, mobilizando essa vitamina D para que ela acabe circulando também e aumentando o nível dela. Agora só uma coisa, Léo. Para que serve a vitamina D mesmo? Que a gente está falando aqui de vitamina D. Por que ela é tão importante assim para a pessoa, principalmente a pessoa que já está depois de 60 anos? Eu acho que quem está até aqui agora já deve ter uma noçãozinha, tá? Eu acho. Porque senão não estaria nem a fim de saber. Porque às vezes a pessoa diz assim, a vitamina D é bom, tome sol. Pronto. Mas vamos lá, ó. O que acontece? Principalmente quando a gente olha para um idoso, tá? Que ele tem um risco muito grande de ter uma fratura, que o osso dele tá com pouca densidade óssea, ou seja, ele tá poroso, ele não tá aquele osso denso. Se cair, pode quebrar, assim, ele pode quebrar, pode ter uma fratura. Essa é a diferença entre uma queda, um simples tropeço, que não acontece nada, ou um tropeço que, infelizmente, pode levar até a óbito de uma pessoa, tá certo? Sim. E isso a gente vê muito porque essas inúmeras quedas, essas fraturas acabam desencadeando diversas complicações dentro do ambiente hospitalar, diversas, tá certo? Então, bora lá. Basicamente, essa pessoa que está com osteoporose, osteopenia, que é redução da massa óssea, ou seja, o osso está fraquinho, ela precisa de cálcio. Só que a vitamina D, ela é responsável de, basicamente, traduzindo aí de maneira bem leiga, de colocar cálcio para dentro desse osso e deixar esse osso... Ela vai estimular esse anabolismo. Basicamente, ela é o pedreiro dessa obra. É a construção. Ela é o pedreiro dessa obra que vai fazer, ó, vai botar massa nesse cimento, nessa parede. Perfeito. Ela é o pedreiro que vai jogar cálcio nesse osso para deixar esse osso forte, firme. Então, o que acontece? A vitamina D, ela é muito importante. Tem outras questões também. O cálcio também está relacionado à contração muscular. E quando a gente pensa em contração muscular, as pessoas de maneira um pouco mais leiga, tá? Não julgando vocês, mas acabam pensando o seguinte: ah, mas eu nem me exercito. Não que isso seja bom, isso é péssimo. Mas a pessoa pensa, então para que eu quero saber de contração muscular? Seus órgãos é tecido muscular. É músculo liso, não é músculo estriado como a gente tem aqui. Só que também é tecido muscular. Tá certo? Então, o seu corpo, para tudo acontecer, você precisa de contrações musculares. Seu coração é músculo. Seu coração, para contrair, precisa de cálcio. O cálcio é muito importante. Então, a vitamina D ela vai ajudar nesse processo também. Tá certo? Não só da questão óssea. Mas posso voltar para aquilo que eu estava falando anteriormente? Com certeza. A gente comentou sobre as duas hipóteses. A primeira, da mobilização da célula de gordura, que acaba, como aumenta o estímulo da queima de gordura, automaticamente... como é que fala? Essa vitamina D, como ela é lipossolúvel, ou seja, ela está naquele meio lipídico ali, no meio de gordura, ela acaba sendo mobilizada e aumentando o nível dela. A segunda hipótese é por conta da contração muscular, que também está ali naquele meio, as constantes contrações acabam disponibilizando essa vitamina D na circulação, também aumentando os níveis, né? E a terceira é a questão do aumento metabólico dentro dos órgãos, como, por exemplo, o fígado. Durante o exercício, vou dar um exemplo, algumas pessoas elas vão reduzir a energia. Nossa energia é limitada. Sim. Então, é comum, por isso que a gente fala assim, pô, tô ficando cansado. Sim. E olha que o nosso corpo, para que você não sinta esse cansaço, o que ele faz? Ele tenta ressintetizar a energia. Então, o que acontece? Às vezes, você passa até por um processozinho de como se você estivesse em jejum.
durante o treino. Não que você esteja em jejum. Por quê? Porque o nível de açúcar está caindo. Aí no seu fígado, olha que loucura. Seu fígado fala, rapaz, fala com o tal do glucagon, que é um hormônio aí que é produzido pelo seu pâncreas. Fala, rapaz, bora criar açúcar Criar aqui e açúcar para jogar para gerar dentro da sua corrente energia. sanguínea. Sim. Para esse açúcar cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele cair na célula muscular, cair no músculo, e esse músculo poder se exercitar, poder realizar as contrações para o movimento que ele precisa. Só que nesse processo você aumenta o metabolismo dentro do órgão, dentro do fígado. Então, como dentro do fígado acontece uma conversão entre a vitamina D pré-hormônio e a vitamina D que vai se transformar em de fato hormônio, que tem uma base química que eu não vou falar aqui agora para não deixar ninguém confuso. Então, qual é a questão? O fígado é extremamente importante nesse processo. Nesse processo que justamente essa versão final aí da vitamina D, ela é útil justamente para aquilo que a gente falou, para calcificação óssea, para evitar com que você tenha um osso fraco, poroso. Inclusive, o artigo ele não descarta a possibilidade de ser as três coisas ao mesmo tempo, porque o nosso Perfeito. corpo ele é um sistema, né? Então, uma Perfeito. coisa está ligada à outra. Perfeito, perfeito. Então, de fato, para responder essa pergunta, aí precisa de uma outra pesquisa, e essa é a graça da ciência. É. Com relação à pergunta feita no início do artigo, eles perceberam a lacuna. Pessoas que se exercitam mais Tem um nível de costumam vitamina ter D mais níveis de alto. Mas será que não testosterona, é desculpa, nível vitamina de D? vitamina D mais elevado. Será que era por causa do Será que é por sol? conta da exposição ao sol? Vamos tentar isolar esses fatores para fator verificar. Eles isolaram e conseguiram responder essa pergunta muito bem e perceberam que sim, que o exercício por si só, tá? Nesse caso, exercício aeróbico, não é qualquer exercício. A gente não está falando aqui de musculação e não estou dizendo que a gente não possa no futuro descobrir Que a isso na musculação musculação. também Que impacta. a musculação também impacta. Mas a gente está Sim. falando aqui, para a gente não botar a palavra na boca do autor que escreveu essa artigo. pesquisa, na palavra na boca do artigo. Ele se resume a dizer isso, que O exercício o aeróbico exercício gerou esse aeróbio resultado. ou seja, com um volume específico de 1 hora, com a intensidade específica de 60% do consumo de oxigênio, gerou como resultado um aumento nos níveis de vitamina Mesmo D. sem sol. Será que 20 minutos aumenta? Não sei, aí a gente tem que criar uma outra Fazer pesquisa para outros descobrir. testes, outras coisas. Será Perfeito. que com musculação? Aí outra pesquisa. Tudo na ciência dessa forma. A gente não pode extrapolar. Perfeito. A gente tem que ficar realmente ali, ó, no detalhe. Não colocar a palavra a mais do E que é um o cuidado, é um cuidado que a gente sempre tem aqui na Mais 60, justamente de balizar e embasar tudo que a gente faz, nossas práticas clínicas, ou seja, nosso dia a dia Sim. com os nossos pacientes é amparado pela ciência. Perfeito. Você E tocou aí... nesse assunto, desculpa te interromper, Claro. só para também, não obviamente aqui tá sendo arrogante nem nada, mas eu também faço parte, sou membro de um grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia aqui, o Núcleo Motriz, muito bom por sinal, excelente, tem a coordenadora a doutora Marcela, muito bom o grupo. Eu estou comentando isso aqui só para mostrar que, de fato, nossa preocupação com a ciência aqui ela é muito elevada. A gente não estaria falando sobre ciência se a gente realmente não tivesse a capacidade de no ver e momento interpretar. de ler e interpretar. Você Que falou interpretar é a é a parte mais chave. desafiadora. Muitas pessoas têm a capacidade de ler, mas não conseguem interpretar e por isso acabam reproduzindo alguns conhecimentos que estão colocando palavras na boca do autor. Perfeito. É muito comum que a gente veja a pessoa falando, eu vi aquilo naquele artigo, sendo que muitas vezes o autor nem disse aquilo. ou a pesquisa não comprova aquilo que ele está falando. Exatamente. Então é basicamente isso. A pesquisa vai até aqui. Para a gente extrapolar mais informações, vai precisar realmente de uma nova pesquisa, Lucão. Perfeito. Então foi por isso que eu disse no início desse vídeo que hoje você só compra suplemento de vitamina D se você quiser, se você tem condição de fazer um exercício aeróbico ali. Posso fazer uma observação, Lucas, rapidinho? Eu falei que os níveis aumentam, né? Isso a gente está falando aqui de forma aguda, ou seja, no espaço de tempo que eles verificaram. Não foi durante 6 meses, apesar de que tem outras pesquisas que mostram que sim. Mas vamos lá. Algo interessante foi que eles observaram que o exercício, 1 hora antes de ser começado, né? E imediatamente após a realização do exercício, o nível aumenta. Só que 1 hora depois, ele continua mais alto. Continua mais alto. Só que no dia seguinte, ele ainda continua mais alto do que no dia anterior. Obviamente, ele não fica semelhante como estava logo após o exercício e 1 hora depois. Só que ainda assim,
no dia seguinte você ainda colhe os benefícios desse exercício. O que sugere um efeito Isso. crônico, mas Perfeito. Então, o que de uma maneira acontece? discreta. Essa janela de oportunidade de você ter ido buscar na sua farmácia interna, pense aí, diariamente, você acumulando esse plantio, essa lei da semeadura, plantei segunda, plantei terça, plantei segunda, plantei quarta, plantei sexta. Vamos supor que você fez 3 treinos na semana. Sim. Mas essa pessoa vai ter uma Maravilha. oportunidade durante a vida que quando ela chegar com 70, com 80, não tem como comparar ela, tá, com a saúde de uma outra pessoa de 70, de 80 que não fez o mesmo. Essa pessoa vai ser absurdamente mais jovem. E Sim. jovialidade, para mim, é sinônimo de liberdade. Perfeito. O pessoal no passado discutia muito sobre riqueza financeira e depois de um certo tempo chegaram à conclusão que era liberdade. A mesma coisa eu falo sobre saúde. Perfeito. Se você, pelo menos eu vejo dessa forma, e eu digo que, e olha que a gente tem uma empresa que lida com idosos, tá? A maioria das pessoas, eu digo na prática, tá? Na prática. Eu sei que muitas pessoas precisam de psicólogos, mas na prática, você não está conseguindo tomar banho sozinho. Está pedindo para seu filho, para sua filha, a dignidade, a sensação de dignidade, ela é perdida. Você se sente muito para baixo. E eu estou dizendo isso aqui porque estou falando da prática, tá? Então, não se coloque nessa posição. Muitas vezes a pessoa não sabe, Lucas, mas ela está escrevendo, ela está semeando, ela está plantando os piores anos da vida dela. Por quê? Muitas vezes porque não planejou. Isso. Dificilmente porque planejou errado. Geralmente porque não planejou. Não é à toa que na saúde financeira as pessoas fazem o quê? Quem quer estar bem financeiramente investe, guarda algum dinheiro, nem que seja na poupança. Mas a pessoa vai tentar guardar alguma coisa para o futuro porque ela pensa o seguinte, se eu for contar só com minha aposentadoria, vai que vem um imprevisto, vai que vem isso, vai que vem aquilo. A mesma coisa e para a maioria esmagadora das coisas, o mundo funciona com um certo delay, um certo atraso. Você colhe um pouco lá na frente, então você tem que começar a plantar de agora. Não é esperar o problema bater na porta para dar... Porque é possível reverter? Mas é mais sofrido, é mais cansativo, realmente despende de uma energia maior. Sim. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje é uma informação valiosíssima, que não é só sobre a questão da vitamina D, porque a gente já falou aqui, tanto o Léo no canal dele quanto no meu, o quanto realmente exercício é remédio mesmo, e cada vez mais, a cada artigo que a gente traz, isso vem se provando em diversos aspectos diferentes. Não é aquela coisa solta que você faz qualquer coisa. Não. Tem dose, tem volume, tem intensidade, tem tudo. Porque se for feito de maneira solta, não é exercício, é atividade física. Exato. E aí, de fato, se essa informação ela foi útil para você, compartilha para outras pessoas. Tem gente que não faz ideia do quão benéfico é de fato, porque se fizesse, não estaria sedentário, não estaria parado, daria um jeito de estar em movimento. As pessoas só sabem que exercício é legal, faz bem. E tem gente que, inclusive, nem tem ainda esse conhecimento. Mas, de fato, quando você entende de maneira específica o que o exercício faz na sua vida em diversos aspectos... Lucão. Eu digo isso porque a gente tem um canal no YouTube. Eu entendo que o público que nos paga aqui da Mais 60 é um público que tem um poder aquisitivo mais alto. Não que seja rico milionário, mas graças a Deus não passa por nenhuma dificuldade financeira. Mas eu digo isso porque no YouTube muita gente que manda mensagem pro canal da Mais 60 às vezes fala, olha, não tenho como pagar, não tenho como contratar um profissional como vocês e tal. A gente sabe que o dinheiro, às vezes, para algumas pessoas vai ser regrado. Na verdade, para algumas não, para a maioria. Sim. Ou o investimento que essa pessoa teria com suplemento de vitamina D, com uma série de questões, acaba comprometendo o orçamento. É fato. Sim. É fato. É fato. Sim. E às vezes a pessoa fala, opa, cá, a lista de coisas que tem que comprar na farmácia. Exato. E muitas vezes a farmácia ela já tem, né? Foi o que a gente falou diversas vezes aqui nesse vídeo. Então, de fato, espalha essa mensagem, compartilha para outras pessoas. Eu quero agradecer a presença de Léo aqui. Eu gostei, velho. Gostei pra caramba desse papo. Trazendo essa Posso fazer um pedido? Claro, fica à vontade. Se quem tá do outro lado gostou, por favor, coloca nos comentários. Eu sei que tem muita gente que não gosta de comentar. Eu mesmo não sou o tipo de pessoa que costuma comentar com muita sinceridade. Mas comenta, porque esse canal, o Lucas tem um comprometimento de estar publicando aqui para vocês, porque ele quer agregar para a saúde de vocês. Sim. Só que se vocês falarem, olha, eu gostei desse formato,
Sim. Desse formato de bate-papo, de conversa, que algumas pessoas já conhecem como podcast, a gente vai trazer mais. Mais, Vai perfeito. trazer mais e eu Perfeito, gostei perfeito. pra caramba de gravar, fiquei muito feliz, Massa. tá? Espero que realmente as pessoas tenham gostado. Galera, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Como o Léo falou, comenta pra gente poder saber de fato o que é que vocês acharam. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.